Demorei um pouco pra fazer esse vídeo. Isso porque eu fiz uns 3 vídeos, eu acho. Eu editei, gravei o áudio, editei. Mas no fim, eu perdi ou ficou uma bosta. Mas agora eu acho que vai. Agora funciona. Então, eu parei no episódio 1. Eu parei no... depois que o Louis Pasteur provou que a biogênese era impossível, né? Agora eu vou continuar então. Continuando. Então, o Louis Pasteur, depois de provar que a biogênese era impossível, ele apresentou uma nova teoria sobre como a vida surgiu no planeta no Congresso. A teoria dele era basicamente que a vida, que toda a vida surge de uma vida pré-existente, o que de fato estava totalmente certo, segundo a teoria celular. Mas na época ainda não existia isso e as pessoas não sabiam. Então surgiu uma pessoa que perguntou: Ok, Luiz Pastor, mas se todas as vidas surgem de uma vida pré-existente, como que surgiu a primeira vida? Essa pergunta não foi respondida pelo Luiz Pastor, pois ele não sabia responder. Passou um tempo e aí surgiu a hipótese de Oparin e Haldane, também conhecida como a hipótese heterotrófica ou também conhecida como a sopa primordial. Essa hipótese de como a vida surgiu no planeta Terra começa há muito tempo atrás, há mais ou menos 4,5 bilhões de anos atrás, num planeta Terra chamado a Terra Primitiva, um ambiente totalmente inóspito, com muitas atividades vulcânicas fortíssimas e intensas, tempestades de raios que começaram a quebrar a atmosfera da Terra primitiva, que era uma atmosfera constituída por amônia, gases da água, metano e um pouco de dióxido de carbono. Não existia oxigênio nessa época. Esses elementos contidos na atmosfera foram sendo quebrados e despejados no mar primitivo da época. No mar, eles começaram a se juntar e dar origem a substâncias químicas mais complexas, como por exemplo proteínas, aminoácidos e esses elementos mais complexos foram se juntando e dando origem a elementos mais complexos ainda. Chegou uma hora que uma estrutura formada por essas substâncias químicas que estava presente lá no mar primitivo, chamada... Eu me esqueci o nome, mas ela se juntou com outra substância química que também está presente no oceano primitivo, chamada um ácido nucleico chamado RNA. Ele se juntou e deu início à primeira forma de vida do mundo, uma célula muito simples chamada probionte. Ela era procarionte, ou seja, o material genético dela era solto no citoplasma e ela não tinha muitas organelas, além de não ter membrana plasmática e sim parede celular. Além de também ela ser totalmente defeituosa, o que causou que ao processo que ela ia fazer de divisão celular, ela começou, ao invés de criar células completamente idênticas e perfeitas a ela, começou a criar células muito mais defeituosas do que ela, assim contribuindo para a vida, pois dessa forma a diversidade genética surgiu. Com a diversidade genética surgiu a fotossíntese,
surgiu seres fotossintetizantes que, ao fazerem sua fotossíntese e o processo de fermentação, soltaram o oxigênio na atmosfera, dando origem assim à primeira concentração de oxigênio na atmosfera, que foi muito tóxico, pois extinguiu 99% de todas as formas de vida do planeta Terra. Foi a primeira extinção do planeta em massa. Mas os 1% de seres vivos que continuaram vivos, com o tempo, a seleção natural, a força do ambiente, a evolução, começaram a se adaptar, começaram a surgir seres que conseguiam respirar oxigênio. Assim, surgiram seres que começaram a respirar o oxigênio. E daí por diante. É assim que surgiu a vida na Terra.